E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Vicente e é uma honra poder estar participando mais um ano do Intensive Delphi. Eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade, tá bom? E na palestra de hoje, com o nome Amazon S3, onde seus arquivos devem ficar, nós vamos conhecer apenas um dos centenas de serviços que a Amazon disponibiliza para nós e ver como utilizar isso a nosso favor, integrando esse serviço no nossos softwares em Delphi. Vocês vão ver como que com apenas uma linha de código você vai conseguir ali fazer o download ou fazer o upload de seus arquivos integrando com a Amazon, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver o que é essa Amazon S3, como que funciona, como que a gente faz para integrar isso daqui no Delphi, o que a gente vai ter que utilizar, tudo isso na palestra de hoje, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, né, eu gostaria de me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Como eu já havia dito, meu nome é Matheus Vicente, eu sou desenvolvedor Delphi há pouco mais de 6 anos, né? Hoje eu tenho 23 anos, então comecei bem cedo lá com 17. Atualmente eu trabalho na Fiorire Software, uma das maiores empresas do Brasil na área de gestão pública, e ano passado eu tirei a minha certificação de desenvolvedor Delphi emitido pelo Embarcadero dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? E para começarmos aqui, pessoal, vamos entender primeiramente o que seria a Amazon S3, tá? A Amazon S3 ela é um serviço de storage, para armazenamento de arquivos na internet. Prestem atenção, ela foi projetada para facilitar a computação de escala na web, então é feito em algo escalável, foi pensado para algo grande, tá? Algo realmente grande. Ela possui uma interface muito simples para você conseguir integrar, enviando e recuperação de arquivos de forma fácil e o mais importante, qualquer quantidade de dados, pessoal. Se você quiser trabalhar com 1.000 ou 500 mil arquivos, não tem problema. É para qualquer quantidade de dados, a qualquer momento, em qualquer lugar da web. Isso é importante, tá? Prestem atenção nessas definições. A qualquer momento, disponibilidade. A Amazon garante 99,99999, enfim, são 14 dígitos de 9 depois da vírgula de disponibilidade a qualquer momento. Isso é muito bacana. Praticamente não vai cair, tá bom? Seu servidor não vai cair. Ele concede acesso a todos os desenvolvedores para a mesma infraestrutura altamente escalável, confiável, segura, rápida e econômica. Vocês vão ver isso que é muito importante também, tá? O Amazon S3, apesar dele ser um serviço de storage pago, ele possui ali um limite de uso gratuito e o plano dele, o pago dele é realmente muito barato, o custo-benefício compensa. Você paga pelo que usa. Então, se em determinado mês o teu tráfego de arquivo ali ele foi menor, você vai ter uma conta menor. Conforme você vai aumentando isso, você vai ali tendo um valorzinho um pouco maior. Mas vocês vão ver que são centavos de dólares para você trabalhar com coisa de 10 mil requisições por mês. 10 mil requisições, você paga, se não me engano, 10 centavos de dólares, enfim, é algo realmente muito barato, tá? Então, é algo viável que você consegue colocar aí no seu negócio. Então, pessoal, nós sabemos agora o que é a Amazon S3. Agora a gente tem que entender como que ela funciona, certo? E para a gente fazer isso, é preciso ser criada uma conta dentro da Amazon, onde você vai conseguir acessá-la e vai ter ali um painel para você configurar o serviço da Amazon S3. Como que a gente faria para criar uma conta aqui? Eu só vou simular para vocês. Eu vou acessar aqui AWS criar conta, tá? E no primeiro link que ele aparecer aqui para nós, ó, Amazon Web Service, Sign up for a free AWS account, nós vamos entrar. E aí ele vai ter aqui um botão laranja, ó, cria uma conta gratuita. Vocês vão acessar aqui e criar a conta de vocês. Eu já tenho a minha. Só que é bem tranquilo, tá? São 5 etapas aqui, preencher dados cadastrais, nomes, e-mail, endereço, tudo mais. Detalhe importante, tá? Talvez alguém fique com dúvida. Ele vai solicitar aqui um cartão de crédito para garantir que você é uma pessoa humana. E vai sim ser gerado uma taxa, uma cobrança de R$3 na hora que você criar essa conta, mas isso vai ser estornado, tá bom, pessoal? Então não se assustem. Você vai colocar seu cartão de crédito aqui, que inclusive vai ser o cartão de crédito que vai ficar vinculado para fazer as cobranças conforme você for consumindo dentro da Amazon. Na hora do cadastro é gerada essa cobrança de R$3 para garantir que é um cartão válido, mas depois eles estornam, tá? Podem ficar totalmente tranquilo. Então, criem aqui a conta de vocês, complete 5 etapas, bem tranquilo, bem simples. Depois de criado, vocês vão ter que acessar o console da Amazon. Como que eu faço? Eu vou escrever aqui no Google AWS Console, tá? Para nós acessarmos AWS Console. E aí eu vou pesquisar aqui, ó,
e vou entrar nesse primeiro link. Ele vai aparecer aqui para mim fazer login novamente, porque eu já acessei, mas para vocês provavelmente pode aparecer aqui, fazer login. Então eu vou fazer o meu login aqui, que eu já tenho a minha conta feita, dentro do console, tá? Então ele vai aqui indicar que tipo de usuário que você quer entrar, como root ou como IAM. No caso que eu vou usar o root, você tem que fornecer o teu e-mail da conta que você criou. Vamos acessar, certo? Aí aqui você preenche a sua senha, tá? Vou acessar aqui com a minha senha. Ele vai entrar para mim. E agora nós estamos aqui dentro do console da Amazon. Aqui você tem acesso a todos os serviços que a Amazon disponibiliza para você. E você vai começando a configurar, falando, eu quero utilizar serviço A, eu quero utilizar serviço B, enfim. Para mim aqui eles já aparecem os que eu já acessei recentemente, no caso o IAM e o S3, tá? Nós vamos usar esses dois durante o vídeo, só que eu vou explicar. Talvez para vocês não apareça. Como que seria feito? Vocês vão pesquisar aqui em cima, ó, nessa barrinha de serviço, ele está escrito aqui, procure por serviços, recurso, produtos no marketplace, documentação, enfim. Digitem S3. Ao digitar S3, ele vai aparecer aqui, o primeiro item é um serviço, né, S3, Scalable Storage in the Cloud, né, um serviço de storage escalável na nuvem. Então, vocês vão acessar ele aqui para nós. Quando você acessa aqui o S3, ele vai carregar. E aí a gente vai estar dentro do console da Amazon no serviço do S3. Esse daqui é o painel do serviço do S3 para nós, a visão que a gente tem. E o que ele aparece aqui para nós logo de cara? Ele está listando para nós os buckets que nós temos. Todos os nossos arquivos vão ficar dentro de buckets. Mas o que são buckets? Um bucket, pessoal, ele é um container de objetos, tá? É onde ali todos os seus arquivos vão ficar hospedados, beleza? Você não vai ser cobrado ou tarifado por criar e excluir buckets, tá? A sua cobrança, ela vem em cima do envio de arquivos para dentro de um determinado bucket, da retirada, da transferência de arquivo de um bucket para outros, tá bom? Agora, criar buckets aqui, não. Inclusive, até agora, tudo que a gente fez não tem motivo para cobrança nenhum. Nós só criamos a nossa conta e acessamos aqui a Amazon Console dentro do S3, tá? Uma coisa interessante é que o bucket ele deve possuir um nome único para todo o mundo. Ou seja, se eu, Matheus, crio aqui um bucket Intensive Delphi 2021, você não vai conseguir criar o bucket com esse mesmo nome. O bucket possui um nome único para qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, a gente vai ter que criar aqui, primeiro de tudo, esse nosso bucket, para a gente poder subir os nossos arquivos dentro dele, certo? Só uma observação, tudo isso que a gente for fazer agora aqui dentro desse S3 é o que eu vou mostrar para vocês como fazer dentro do Delphi, tá? Primeiro, acho que é importante a gente entender como que funciona aqui no console, dentro da Amazon, para depois a gente partir direto lá para o código, beleza? Então, vamos criar aqui um bucket. Eu vou dar o nome aqui, nós devemos dar um nome para o nosso bucket. Eu vou tentar colocar aqui Intensive Delphi 2021, não sei se esse nome vai poder ser utilizado. Aí aqui nós devemos definir a região que esse bucket vai se encontrar. Eu vou colocar aqui América do Sul, São Paulo, que é a região mais próxima de mim, tá? Você tem servidores aqui na Europa, no Canadá, na Ásia, nos Estados Unidos, enfim. Você coloca aqui a região que você quer que esse bucket fique, o servidor que ele vai ficar, tá bom? Isso daqui, se eu não me engano, não pode ser alterado depois que for criado. Aqui tem algumas configurações de bloqueio para acesso a esse bucket. A gente vai deixar ele completamente bloqueado. E aí tem o versionamento de bucket, tá? Não vamos entrar nesse detalhe de versionamento agora, ele é um pouco mais avançado. Versionamento de bucket, versionamento de objetos, tá? A partir de agora, pessoal, sempre que eu falar objeto, entenda como arquivos, tá? Então, um versionamento de objetos é algo um pouco mais avançado. A gente não vai entrar nisso agora. Vamos só informar aqui o nome do nosso bucket e a região dele para poder criar, tá? A gente desce aqui a barra de rolagem e cria o nosso bucket. Ele vai criar aqui para nós. Vamos aguardar um pouco. Beleza, bucket criado com sucesso. Então ele verificou aqui, não havia nenhum bucket com esse nome. Se a gente acessar ele aqui dentro, ó, quando a gente acessa, a gente vai conseguir ter acesso aos objetos que estão dentro desse bucket. No nosso caso, não possui nenhum objeto, nenhum arquivo dentro dele. E aí nós podemos aqui carregar arquivos para ele, tá? Eu vou fazer o upload aqui, clicando em carregar, tá?
Quando a gente clica aqui, ele vai dar a opção para ser feito o upload de arquivos ou de uma pasta inteira para dentro do nosso bucket. Eu vou adicionar aqui, no caso, arquivos, tá? Vou adicionar aqui arquivos, vou na minha pastinha aqui e vou fazer o upload de uma imagem minha que eu tenho aqui. Você pode subir qualquer tipo de arquivo, pessoal. Eu vou subir aqui uma imagem. Então, ele vai carregar aqui para mim, ó, uma imagem de 3 megas, ele mostra aqui para nós. Isso é importante, esses detalhes são importantes. Por quê? Como que é gerada a sua cobrança? Depois eu vou mostrar para vocês, tem uma plataforma de cálculo de cobrança, tá? Para vocês poderem simular quanto que seria a sua conta de acordo com o seu uso, tá? Mas o uso, basicamente, ele é resumido em quantidade de requisições que você faz, ou seja, quantidade de arquivos que você está fazendo o upload, tá? Naquele mês, tá? É tudo gerado por mês. Quantidade de arquivos que você possui hospedado, então, se eu tenho 30 GB hospedado atualmente lá, e no mês que vem baixou para 29, no outro mês subiu para 32, então isso influencia. Em quantidade de requisições que você faz para baixar esses arquivos por mês, tá? Então isso é muito importante. A gente está vendo aqui que vai ser subido um arquivo, o que poderia influenciar em nenhum na nossa cobrança de 3 MB, então isso vai influenciar também no tamanho de arquivo hospedado lá no nosso servidor. É importante a gente ter esses detalhes. Só que tudo isso daqui não vai cair na cobrança, porque, se eu não me engano, o consumo gratuito lá, ele passa de 5 GB por mês para você trafegar, passa de 5 GB por mês para você ter hospedado ali dentro. Então, para testes aqui, igual nós estamos fazendo, dificilmente vai cair na cobrança, tá bom? Então, nós vamos carregar aqui essa imagem, ele vai subir aqui para nós, ó. Aí ele fica aqui como pendente. A minha internet aqui ela tá um pouco ruinzinha hoje, então nós vamos esperar. Mas ele já está fazendo o nosso upload aqui. Ele começou aqui, vamos esperar, né? 84%, 100%. Ele fez. Deixa eu fechar aqui. E agora aqui, ó, no nosso bucket, ó, a gente está aqui no bucket Intensive Delphi 2021, já temos aqui o nosso objeto disponível, beleza, pessoal? Isso é o básico. O que a gente fez? Criou um lugar dentro da Amazon S3 para alocar arquivos e subimos um arquivo dentro dele. Agora nós podemos baixar, excluir ou enfim, e subir outros arquivos, tá? Esse é o básico do básico da Amazon S3, pessoal. E o que a gente consegue fazer com isso daqui já? Nós temos a garantia de disponibilidade quase que 100% por parte da Amazon, tá? A segurança disso daqui, junto com backups e tudo mais. Então, além da alta velocidade para a gente fazer o upload e download, só resta nós agora integrarmos a nossa aplicação Delphi para consumir esse serviço aqui. Criar um bucket, excluir um bucket, fazer o upload de arquivo, baixar arquivos, excluir arquivos dentro de um bucket, listar arquivos dentro de um bucket, tá? Então, com esse básico que a gente viu aqui, nós conseguimos fazer essa integração com o Delphi, certo? Para a gente integrar, deixa eu só mostrar aqui, ó, nós estamos dentro do serviço da Amazon S3. Eu vou clicar aqui dentro do logozinho da Amazon para a gente voltar lá para o painel inicial. Para a gente integrar com o Delphi, tá? Antes de ir lá para o Delphi de fato, é preciso ter o que eu chamo de usuário integrador, tá? Aqui eles falam só usuário, mas vamos considerar um usuário integrador, que vai ser um usuário propriamente dito para você integrar com o S3. Ele não é esse usuário e senha que a gente utilizou aqui. Você não vai lá utilizar esse usuário e senha para consumir as API da Amazon, tá? Você vai ter um usuário específico para consumir o S3. Isso é bacana, que eu vou mostrar para vocês que você consegue controlar o nível de segurança desse usuário. Então, como que faz? A gente vai ter que usar aqui o IAM, tá? Ele já está aqui no serviço recentemente usado por mim, mas se não aparecer para vocês, é só digitar aqui em cima, ó, o IAM, tá? Então, a gente pesquisa aqui IAM, então ele aparece aqui, ó. Gerencia acessos para os recursos da Amazon, tá? Então, a gente vai acessar aqui o IAM, serviço IAM. Ele vai carregar aqui para nós. E aí, aqui no painel do IAM, ele vai falar quantos usuários nós temos, quantos grupos de usuários, enfim, todas essas configurações que a gente já possa ter feito. No caso, a gente não tem nenhum usuário. Vamos criar um usuário para que a gente possa integrar com o Amazon S3 através do Delphi. Vocês vão ver isso. Então, a gente vai clicar aqui em usuários, beleza? E aí, nós vamos aqui em adicionar usuários. Vamos adicionar um usuário. É preciso dar um nome para esse usuário, então eu vou dar aqui o nome dele de Matheus.
E aí a gente define aqui, ó, o tipo de acesso. Se ele é um acesso programático, né, que vai ter uma chave de acesso e uma chave secreta para fazer consumir as API da Amazon e tudo mais, ou se ele é um acesso a esse console que a gente está tendo aqui. Como assim? Esse usuário, a gente poderia criar aqui um usuário para algum programador, alguma pessoa acessar o console da Amazon com a nossa conta, mas não ter acesso a tudo que a gente tem. A gente consegue limitar aqui o que ele vai ver dentro desse console. Só que não é o nosso caso. A gente quer um usuário para... A gente pode fazer esse usuário ter os dois tipos de acesso, só que no nosso caso é só o acesso programático. Por quê? Eu quero que ele consuma as API da Amazon através do Delphi. Ele não vai precisar acessar o console, essa parte visual aqui na web, nada disso. Tá? Então o nome do meu usuário aqui, Matheus, tipo de acesso programático. Vamos para as permissões. Como assim permissões? A Amazon, pessoal, ela possui vários e vários serviços. Nós só estamos utilizando o S3. Dentro de cada serviço, você possui vários e vários recursos. Isso é muito grande. E você consegue definir aqui o que esse usuário vai poder acessar, quais serviços ele pode acessar e dentro desse serviço, quais recursos ele pode acessar. Tá? Vamos voltar ali para o S3, por exemplo. Eu quero definir que esse usuário nosso ele vai poder usar o serviço da Amazon S3 nessa nossa conta. Mas ele só vai poder criar buckets. Ele não vai poder subir arquivo, ele não vai poder apagar arquivo, ele só pode criar buckets. Ou ele só pode mexer dentro do bucket A para subir arquivos. Enfim, você tem esse nível bem detalhado de permissões, de configurações. E é aqui que são essas permissões. Porém, a Amazon ele já coloca aqui políticas, né, permissões pré-definidas. Por exemplo, nesse nosso caso de teste, eu só quero criar um usuário que possa acessar o serviço da Amazon e tenha acesso a todos os recursos. Eu não quero ter que configurar detalhe por detalhe. Então, nós vamos clicar aqui em anexar políticas existentes, tá? De forma direta. E aqui a gente pesquisa por S3. Aí ele vai carregar aqui para nós, ó, Amazon S3 Full Access. O que seria isso aqui? É como se fosse uma configuração para ele jogar as permissões de acesso total da Amazon S3 para esse nosso usuário, tá? Então a gente não precisaria lá configurar recurso por recurso que esse usuário teria que utilizar. Falar que ele pode criar buckets, que ele pode subir arquivos, que ele pode apagar arquivos, que ele pode baixar arquivos. Não. A gente só coloca aqui Amazon S3 Full Access, que é esse nosso usuário pode fazer o que ele quiser dentro do S3, tá? Ele não vai conseguir consumir nenhum outro serviço da Amazon, só o S3. Aí a gente vai aqui em tags, tá? Nós não vamos criar nenhuma tags aqui no nosso caso. A gente clica em próximo revisar, ele vai carregar aqui as configurações que a gente selecionou, você pode dar uma revisada e tudo mais, e aí você clica em criar usuário, tá? Ele vai criar aqui para nós. E aí é muito importante, por ser um usuário programático, ele vai fazer uma integração com as API da Amazon. Essa integração, ela vai ocorrer através de uma chave de acesso e de uma chave secreta de acesso. Então ele está dando aqui para nós essas duas chaves. Guardem bem essas chaves, não deixem elas expostas. Vocês estão visualizando ela aqui, mas ao fim dessa aula já vai ter apagado. Eu já vou ter apagado esse usuário aqui, vocês não vão conseguir utilizar ela. Mas nós temos aqui uma chave de acesso, eu vou copiar, tá? Vou colocar aqui num bloco de nota mesmo, para depois a gente usar lá no Delphi. Então eu vou colocar aqui minha chave de acesso e nós temos a chave secreta de acesso, olha só. Vou copiar ela aqui também e colar, tá? Que é o que nós vamos precisar para usar lá no Delphi para integrar com a Amazon. E aí a gente pode fechar aqui, beleza? Deixa eu fechar. E na parte do console, pessoal, era isso daqui. Eu queria ser simples, básico e voltado para o S3. Nós vimos o serviço do S3, acessando através do console, criamos um bucket, subimos um arquivo para o bucket e entendemos essa parte básica. Isso é o necessário para a gente fazer uma integração básica lá dentro do Delphi. Agora a gente vai para o Delphi, né? Vamos codificar, tá na hora de codificar. Chega de ficar vendo essas páginas na web, como tudo funciona na teoria. Não, eu quero ver na prática. Bora pro Delphi, pessoal. Então aqui no nosso já conhecido Delphi, pessoal, vamos criar um novo projeto, indo em File, New, Windows VCL Application. Vamos criar uma aplicação VCL mesmo, tá? E eu vou salvar ela aqui no nosso diretório. Vou colocar ela em Downloads mesmo. Vou criar aqui na minha pastinha Downloads. Vou criar uma pasta aqui Amazon S3. Vou entrar nessa pasta. Vou criar aqui uma pasta SRC, que é onde eu vou deixar todos os meus fontes. E vou criar aqui uma pastinha Views, que é onde eu deixo todas as minhas telas, os meus formulários. E aí eu vou dar o nome dessa aqui de Views.principal. Nossa telinha principal aqui do projeto.
E aí, como que funcionaria para a gente integrar com a Amazon S3 aqui? O Delphi, pessoal, ele possui um componente nativo para isso, tá? Ele é próprio para esse tipo de integração, que seria aqui o Amazon, perdão, deixa eu abrir aqui, o Amazon Connection Info, tá? Só que ele funciona em conjunto com outra classe também, que já não é um componente, aí você teria que fazer uma variável e tudo mais. Ele existe uma sequência de configurações que eu acabo achando até um pouco confusa, tá? De se usar, porque você tem que usar em conjunto com esse componente, uma variável, uma classe, enfim. Então, não é tão prático quanto eu queria. Eu queria algo um pouco mais prático. Eu queria, em uma linha de código, fazer o upload do arquivo. Por que eu preciso para fazer o upload do arquivo para a Amazon? O bucket que ele tem que estar e o arquivo em si, o string dele, só isso. Agora aqui não, ele acaba dificultando um pouco. Então, o que eu fiz? Utilizando esses componentes nativos do Delphi, eu criei uma classe que encapsula tudo isso e facilita a nossa vida, tá? E a gente vai utilizar essa classe aqui. Vocês podem acessar aqui o meu GitHub, tá? Essa aqui é a página do meu GitHub. E aqui tem um projetinho, ó, Amazon Storage Service. Vamos acessar ele aqui, tá? Ele é essa classezinha que eu disponibilizei para a gente poder fazer a integração com a Amazon. E aqui na documentação dele, que é bem completa, tá? Ele fala como você pode fazer a utilização, instalar. E a partir do momento que você instala, você tem que fazer o uso de uma única unit para poder usar tudo, tá? Ele fala aqui de uma configuração inicial que você tem que fazer uma única vez no teu projeto, nós vamos fazer isso. E aí ele fala os recursos que existem dentro dele, tá? Você listar os buckets da tua conta, você criar um bucket, deletar um bucket, carregar os arquivos de um bucket, fazer o upload de arquivo, apagar arquivo, baixar arquivo, tá? Tudo isso com uma linha de código, ele mostra aqui. Se for útil, pessoal, se ajudar em agregar algo para vocês, e por favor, marquem com uma estrela aqui o projetinho no GitHub, tá? E como que eu vou fazer? Aqui, vamos seguir o manual de instalação, tá? Ele fala que a gente pode fazer a instalação usando o BOS, então ele já tem aqui o comando, ó, você dá um BOS install, tá? Usando o link do repositório. Ou senão você baixa o projeto e faz o uso aqui dessa unit, tá? Coloca aqui o source lá nos teus uses, enfim. Aqui eu vou utilizar o BOS, então eu vou copiar aqui o comando que ele pede para nós, ó. Vou lá na pastinha do meu projeto, deixa eu jogar aqui pra gente. Vou aqui em Downloads, Amazon S3. Opa, eu não salvei o projeto. Deixa eu salvar. Eu só salvei a view principal. Deixa eu salvar o projeto aqui, que ele fica aqui, ó. Vou colocar aqui samples, tá? Esse projetinho, como sempre. Então, aqui é onde está o meu projetinho da Amazon. Eu vou abrir um prompt de comando para instalar ele usando o BOS. Primeiro de tudo, a gente tem que dar um BOS init, certo? E aí ele vai carregar aqui as nossas configurações. Eu deixo tudo em branco, só vou informar aqui o source folder, que é onde estão os nossos códigos-fontes da SRC. E agora nós vamos dar aqui um Ctrl V, que é para ele executar aquele comandinho lá de instalar o nosso componente do BOS, do Amazon Storage Service. Beleza? Então ele já instalou aqui para nós, ó, vou fechar e vou voltar para o Delphi. Ele vai pedir para atualizar. Como que a gente faz para testar, para ver se daqui foi instalado mesmo? Vem aqui, ó, ele fala iniciando o uso. Você precisa fazer o uses da unit Amazon Storage.service para poder começar a utilizar o teu componente da Amazon aqui que eu criei. Então, vocês só fazem o uses aqui, ó, vou fazer o uses dessa unit Amazon Storage.service. Deixa eu dar um zoom aqui na fonte para ver se vai ficar legal para vocês, tá? Ele tá dando um erro aqui, vamos ver se dando um clean e um build resolve. Clean, build. Beleza, pessoal. Então, foi compilado com sucesso. Está instalada aqui a nossa Amazon S3, a nossa classe, que vai facilitar a nossa vida para integrar com o serviço deles. Beleza? Então, vamos continuar aqui na documentação, que ela vai explicar para nós, ver como que utiliza tudo isso, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa configurar a nossa classe para ela poder utilizar a Amazon. Então, a gente vai ter que fazer isso daqui uma única vez. É como se fosse para a gente inicializar o serviço da Amazon na nossa aplicação. Então, como você pode usar isso daqui em um servidor teu, você pode usar em uma aplicação VCL, você pode usar em Fireman, que eu não tenho certeza se esse componente vai estar disponível, precisa confirmar, tá? Mas eu já estou usando ele em servidores utilizando o Delphi MVC Framework, o Horse, tá? Vocês podem colocar ou direto na tua aplicação VCL.
Então ele fala aqui, ó, você tem que configurar algumas coisas para você inicializar ele com a Amazon. Vamos configurar tudo isso. Vamos copiar esse código aqui. E onde que a gente poderia configurar isso? Vamos configurar no Create do nosso formulário. Então aqui no Eventos do nosso form, no OnCreate dele, ó, vamos criar uma rotina aqui chamada inicializar serviço Amazon, tá? Essa procedure a gente vai ter que criar ela aqui, vou criar ela como privada mesmo, procedure inicializar serviço Amazon, tá certo? Um Ctrl Shift C, e agora eu vou colar aqui aquele código que eu copiei lá da documentação, beleza? Ele ficou um pouco grande aqui, mas não tem problema, eu expando aqui para vocês conseguirem ver, tá? E aí a gente vai configurar. Primeiro, o que ele pede aqui? O nosso Access Key. O que é esse Access Key? É aquele key lá que a gente gerou quando foi criado o nosso usuário. Então ele está aberto aqui no meu bloco de notas, ó. Esse aqui é o nosso Access Key. Então você vai ter que falar aqui o Access Key do teu usuário para você acessar. Isso daqui, pessoal, essas configurações, elas podem estar salvas em um banco de dados, criptografado, ou um arquivo WIN, enfim. Eu aconselho eles estarem criptografados, porque ninguém pode ter acesso a essas informações. Qualquer um que tenha acesso a esses dados, eles conseguem utilizar a sua conta da Amazon e fazer o uso dela, subindo arquivos, abaixando arquivos, apagando arquivos, e além disso gerando um custo ali para você. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar direto no Delphi mesmo. Informado aqui o nosso Access Key, agora nós temos que informar o nosso Secret Key, tá? Então eu vou informar aqui o meu Secret Key, que eu também copiei lá quando a gente criou o nosso usuário, beleza? E aí agora ele fala aqui para nós que a gente tem que informar a região que está essa nossa conta da Amazon. No nosso caso aqui, a gente colocou lá na América do Sul, né? Tem aqui, ó, South America, né? Essa opção aqui, ó, Amazon SA East, né? América do Sul. Então, essa é a nossa região. Aí aqui você coloca o protocolo que você vai utilizar para fazer essa integração. Existe o HTTP e o HTTPS, tá? Detalhe, cuidado ao utilizar o HTTPS. Alguns serviços, eles cobram pelo HTTPS porque ele utiliza um certificado SSL para garantir a segurança total no tráfego dessas informações e tudo mais. Não me lembro se o S3 tem essa cobrança. A gente tem que verificar lá no simulador de custo deles. Então, se você quiser só fazer os testes aqui, utilize o HTTP, que não vai ter nenhum custo. E aí aqui ele deixa como opcional o bucket principal. Por que, pessoal, opcional? A gente vai ver que quando for fazer o upload de um arquivo, a gente tem que formar o nome do bucket e o arquivo em si. Porém, dependendo da forma que você for trabalhar, uma forma que eu estou trabalhando, eu só vou subir arquivos em um único bucket. Eu não fico criando vários buckets. Eu tenho um bucket só lá na minha conta e aí meu cliente sobe os arquivos, as pastas dele, tudo dentro desse bucket, tá? Então eu já informo esse bucket aqui e aí essa classe feita aqui nossa já vai entender que esse é o bucket principal. Se eu não passar o nome dele, eu vou usar esse daqui definido na configuração. Tá? Então vamos copiar aqui o que a gente colocou lá, que é o Intensive Delphi 2021, tá? Então aqui ele está com opcional, mas a gente vai colocar esse componente. Em tese seria isso daí, pessoal. Vamos compilar aqui para ver se ele já está funcionando. Então, beleza, já está fazendo aqui a nossa configuração com a Amazon. Agora a gente vai ter que desenhar aqui alguma coisinha nessa tela para poder simular o serviço funcionando. Bom, pessoal, não se assustem, tá? Eu já antecipei aqui o desenho da nossa tela, porque o nosso tempo é muito curto. Então, eu já coloquei aqui os controles visuais que a gente vai precisar para simular a integração. Esse exemplo ele vai estar disponível com vocês e tudo que eu coloquei aqui são coisas nativas, tá? Nada mais do que isso. Eu coloquei aqui um painel em cima com botões para a gente listar, criar e excluir os nossos buckets, tá? Aí os buckets vão ser listados aqui nessa DB Grid, onde a gente vai mostrar os nomes dele. Eu vou carregar tudo isso dentro de uma main table aqui, ó, uma main table de buckets. Aí depois a gente vai ter as ações aqui para listar os arquivos do bucket selecionado, enviar arquivo, baixar e excluir. E aí a gente vai ter aqui um DB Grid também para listar os arquivos com os nomes, beleza? Os nomes dos buckets e os nomes dos arquivos são as únicas informações que a gente precisa a princípio. Porque para você subir um arquivo, você precisa saber o nome do bucket que ele vai estar e o nome desse arquivo. Para você baixar um arquivo, mesma coisa, o nome do bucket que ele está e o nome desse arquivo, tá? Vamos começar aqui com a nossa opção de listar os nossos buckets, tá? E como a gente vai fazer isso? Vamos lá na nossa documentação e ver aqui como que ele faz para ser feito, ó.
A gente já fez aqui a parte de configuração, vamos fazer agora aqui a parte de listar todos os nossos buckets. É só a gente copiar o código de exemplo que ele tem aqui e vamos aqui implementar o nosso listar, tá? A gente implementa aqui, ó, copia e cola. E como que funciona? O listar, você só precisa usar a classe que eu passei para vocês, da Amazon Storage Service, que está através do uses que a gente fez lá no começo, beleza? Você dá um new nele e aí você usa a função listBuckets, que ele vai te retornar uma string com o nome dos buckets que tem na sua conta. Só isso, pessoal, mais nada. Você não precisa destruir essa classe porque ela é uma interface, tá? Se vocês acessarem ela, vocês vão ver como que ela implementa tudo isso pra gente. Mas a ideia não é mostrar a dificuldade lá, é mostrar como vocês podem abstrair toda a complexidade de código e fazer isso em uma linha só. Então ele vai listar aqui para nós os buckets e a gente percorre aqui um laço, incluindo os buckets na nossa main table, beleza? Então vou fazer aqui um begin e um end, e eu vou aqui apagar. E vamos dar aqui o nosso main table de buckets.append para incluir ele. Main table de buckets, mtbuckets, nome.asString, 2 ponto igual a nosso lbuckets.names. Aí a gente passa um índice aqui no nosso i, beleza? E nós damos aqui um post, tá certo? Então aí a gente vai listar os nossos buckets. Deixa eu abrir aqui as nossas carry no create, as nossas main table, na verdade, não são carries. Main table de buckets e main table de arquivos, porque as main tables, pessoal, elas precisam ser inicializadas e abertas aqui para você poder utilizar. Então, ó, com poucas linhas de código, vamos listar todos os buckets lá da nossa API da Amazon, né? Antes da gente testar, vamos implementar todas as rotinas aqui do bucket. Vamos criar um bucket também. Como que seria para a gente criar um bucket? Aqui no exemplo, ó, é uma linha de código, pessoal, uma linha. É um Amazon Storage Service.new.createBucket. Ficou muito simples daqui, né? Você dá aqui um create bucket e você precisa passar apenas o nome do bucket que você vai criar. Então você coloca aqui, eu coloquei um edit aqui, ó, para a gente digitar o nome do nosso bucket. Então a gente coloca aqui edtbucket, ó, edtbucket.text. Quando a gente criou lá no console da Amazon, além do nome, a gente formou a região, né, pessoal? Por que aqui não precisa informar a região? Porque na configuração, ó, eu peço para você, lembra que no create, ó, a gente tem a configuração, para você informar a região que você está. Aí eu vou criar esse bucket dentro dessa região, tá? A princípio, eu não precisei fazer um overload dessa função que você passe uma outra região, sem ser essa que você tá. Mas isso não é problema algum, é só criar um overload lá e você vai ter essa outra opção. Mas a gente só passa aqui o create bucket, tá? Para a gente não ter que fazer outra requisição que custa, mesmo que é pouca coisa, ia ter um custo para listar os buckets, vamos fazer um append aqui, ó. Fazer um append depois disso, só para carregar aqui no nosso bucket, na nossa grid de buckets, o bucket que a gente acabou de criar. Para criar um bucket, pessoal, é só isso aqui, só essa linha. O que a gente está fazendo aqui embaixo, essas três linhas, é só para mostrar a nossa DB grid, tá? No list buckets, deixa eu só arrumar aqui, fazer um empty dataset, né? Para ele sempre limpar a nossa gridzinha, tá? E aqui no excluir bucket, muito simples também, ó. O que a gente vai fazer? Uma linha de código. É um Amazon Storage Service.new.delete bucket, passando o nome do bucket. Aqui a gente vai pegar o bucket que tiver no cursor da nossa DB grid. Então a gente pega aqui mtbuckets, nome.asString. A gente vai deletar ele aqui. E aí a gente dá aqui um mtbuckets.delete para ele sumir da nossa DB grid também. Beleza, pessoal? Então, em tese, para a gente trabalhar com as ações do bucket, seria isso daqui. Vamos ver se nossa integração vai funcionar. Executando aqui. Vamos listar os nossos buckets. Então, a gente tem aqui o Intensive Delphi 2021, bucket que eu criei junto com vocês. Vamos criar aqui o Intensive Delphi 2022, beleza? Vamos criar. Então, já foi criado lá na Amazon, ó, o nosso Intensive Delphi 2022. E agora eu vou criar aqui o 2023, ó. Ele vai criar lá para nós. Já criou lá na Amazon, então a gente tem esses três buckets criados lá. Para vocês verem que eu não estou mentindo, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui no Google Chrome, ó, a conta aqui da Amazon, ó, o console, e tá aqui os nossos três buckets, beleza? Eu vou excluir um agora. Vamos selecionar o 2023 e clicar aqui em excluir, tá? Ele excluiu para nós aqui o bucket. Vamos vir aqui no console da Amazon, dar um refresh nessa página. Ele tinha como dar um refresh aqui só nos buckets, tá?
sumiu aqui o nosso 2023. Beleza? Então, pessoal, olha só, já começamos ali, já temos integração pronta, criando nossos buckets, então a gente já tem um repositório para poder armazenar os nossos objetos. Vamos agora trabalhar aqui com as funções dos arquivos, beleza? Vamos implementar tudo de uma vez e testar igual a gente fez com os buckets, tá? Deixa eu fechar aqui. Só uma coisinha, né? Aqui no criar ficaria legal se a gente dar um edtbucket.clear, né? Limpar o edit lá. Beleza? Então vamos lá. Vamos no mais fácil primeiro, o listar arquivos. A gente listar os arquivos de um bucket. Vamos lá na nossa documentação ver como que faz isso. Então aqui, ó, listar arquivos de um bucket. Vamos copiar aqui a rotininha que ele colocou de exemplo. E aí o que funciona? Você vai ter um retorno, você vai usar aqui, ó, Amazon Storage Serve .new.getBucket, tá? Esse getBucket ele vai te listar, vai te dar uma lista dos objetos dentro de um determinado bucket. Que bucket que é esse? Você tem que passar o nome dele aqui para nós. No nosso caso, a gente vai passar o bucket que tiver no cursor da nossa grid. Então, mtbucket.asString. Se você não passar nenhum que tem um overload aqui para isso, não vai dar erro, ele vai funcionar também. Só que aí ele vai usar o bucket, o main bucket name, que é o que você definiu aqui. Então você não tem essa opção de escolher o bucket que você quer ver. No nosso exemplo aqui, como a gente está com 2 buckets, ou com mais de um, vamos trabalhar aqui com o que tiver no cursor. Aí ele vai retornar aqui para nós esse TAmazon Bucket Result, que é a nossa lista de arquivos. A gente tem que destruir ela depois. E para percorrer ela, é só criar uma variável aqui do tipo TAmazon Object Result. E aí a gente faz esse lacinho aqui bem simples, beleza? E aí para cada arquivo a gente vai incluir na nossa main table de arquivos. Deixa eu só fazer igual o listar lá que a gente fez aqui, ó, dar um empty da dataset. E aí a gente simplesmente aqui dá um append, .append. A gente dá aqui um mtarquivos nome.asString, 2 ponto igual a lfile, essa variável aqui é lfile.name. E aí a gente dá um mtarquivos.post. Reforçando, pessoal, o nome do arquivo junto com o nome do bucket é tudo que a gente precisa para fazer essa integração básica, tá? Mas essa variável aqui, lfile, tá? Ela vai possuir outras informações do arquivo que você pode estar utilizando, como por exemplo, data da última modificação, tamanho do arquivo, versão, se você estiver trabalhando com versionamento, enfim, possuem outras informações aqui para você utilizar, certo? No nosso caso, a gente só quer o nome do arquivo. Então, a gente já vai fazer com essas poucas linhas de código, tá? O principal aqui é essa função para pegar os buckets da classe lá que eu passei para vocês, listar os arquivos do bucket selecionado, tá certo? Vamos fazer aqui o enviar arquivo. Para enviar arquivo, eu vou executar aqui esse Open Dialog que eu colei já aqui na tela, para ele poder selecionar o arquivo no meu Explorer do Windows. Porque se a gente vir aqui, ó, o upload de arquivo é uma linha só, pessoal. É muito simples, né? Minha Nossa Senhora. Como que eu envio arquivo para a Amazon? Meu Deus. É aqui, ó, uma linha só. Você vai ter esse upload file e você pode passar aqui o diretório do arquivo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, se OpenDialog.execute, vou passar aqui o OpenDialog.filename. Aqui, pessoal, vocês têm um overload que você pode passar o memory string desse arquivo. Se você já tiver o string desse arquivo em memória, não tiver no diretório, você pode passar. Detalhe muito importante isso daqui, ó. Essa opção eu tô passando só informando o diretório do arquivo, tá? Aí ele vai usar como nome do arquivo o nome que tiver aqui nesse diretório. Porém, a gente não está falando o bucket que a gente quer que esse arquivo vai. O que vai acontecer se a gente não falar? Ele vai usar aqui o nosso main bucket, tá? Então ele vai incluir tudo no Intensive Delphi 2021. Não é o nosso caso, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com o bucket que tiver selecionado lá no nosso cursor. Então aqui, como que a gente faz? Toda vez que você criar essa classe da Amazon e você não quiser usar o main bucket name lá definido na configuração, é só aqui no new você passar o nome do bucket que você vai utilizar. Então aqui eu vou passar mtbuckets nome.asString, tá certo? .asString. E aí aqui um ponto, ponto upload file. Então sempre que eu não quero utilizar o main bucket name, quero utilizar algum outro, é só você passar no new. Aí se você for subir um arquivo, vou apagar, enfim, ele vai usar o bucket que você colocou aqui no new, não o main bucket name. Beleza? Excluir arquivo. Vamos fazer a opção de excluir aqui, né? Tem a excluir. É só você passar o nome do arquivo, tá? Muito simples, ó. Amazon Storage Service.new.delete file. Aí você passa o nome do arquivo. A gente vai passar aqui
o nome do arquivo que tiver na nossa main table, beleza? E a mesma coisa do bucket. A gente quer passar o bucket que tiver selecionado no nosso cursor. Então aqui vai ser no new a gente define, não utiliza o principal. E para baixar o arquivo, pessoal, vamos ver aqui, ó, download file, você usa aqui, ó, o download file, passando o nome do arquivo que você quer baixar. Então você não tem que passar ID, passar nada do tipo, você tem que passar o nome do arquivo. Vou passar aqui o mtarchivos nome.asstring. O download file, ele vai retornar para você um memory string. Então eu vou criar aqui, ó, var add file do tipo t memory string. E aí a gente vai ter o string desse arquivo em memória. Eu vou destruir ele aqui, porque o que eu vou fazer? Aí você pode fazer o que quiser com esse string, tá? Eu vou salvar ele num diretório aqui do meu computador, vou salvar no diretório fixo. Save to file. Eu vou salvar em c:/amazon, né? Vou salvar aqui mesmo. Aí o nome dele que eu vou dar aqui vai ser esse nome aqui, mtarchivo.asstring. Beleza? Então, em tese, pessoal, isso daqui deveria funcionar. Deixa eu só criar aqui em C2. Esse arquivo, essa pastinha chamada Amazon, que eu não tenho. Vai dar um errinho aqui. Beleza, criei aqui a pastinha Amazon em C2. Para salvar o nosso arquivo. E aí, seria isso. Vamos executar aqui para ver como que vai ser. Pessoal, faltou uns detalhezinhos aqui no arquivo para facilitar, para a gente saber na hora que terminou. Como, por exemplo, aqui no excluir, a gente está excluindo lá da Amazon, mas tinha que excluir aqui do nosso main table de arquivo, para saber que excluiu, né? Ou dar uma mensagem, mas só excluir aqui já serve, né? Na hora de baixar, a gente pode dar aqui uma mensagem, ó. Depois disso, dá um show message, ó. Show message, baixou, né? Na hora de enviar, a mesma coisa. Um show message, enviou, tá? Show message, enviou. Que aí vai facilitar para a gente saber quando aconteceu uma ação ou outra. Vamos executar novamente. A gente lista aqui, vai vir os nossos dois buckets que haviam lá, o 2021. Se a gente mandar listar os arquivos do 2021, tinha lá o mateus.jpg, que a gente já havia subido. Já se nós selecionarmos aqui o de 2022 e mandar listar, ele não vai ter nada, porque a gente não subiu. Vamos subir um arquivo para esse bucket, então. Clicar aqui em enviar. Vou subir um PDF qualquer que eu tenha aqui, ó. E ele vai enviar lá para nós. Enviou, tá? Foi bem rápido aqui. Se a gente acessar o console da Amazon e aqui no Intensive Delphi 2022, já tem o nosso PDF disponível aqui na Amazon para a gente, beleza? E aí a gente pode mandar listar aqui de novo, ó, que ele aparece para nós. Vamos clicar aqui em baixar, ó. Já baixou. Se a gente vir aqui em C Amazon, ó o documento aqui. Vamos baixar a minha foto também. Vamos mandar listar o bucket de 2021. Opa, já selecionar, na verdade, mandar listar os arquivos e mandar baixar essa minha foto aqui, tá? Ela é um pouco maiorzinha, ela é 3 megas, baixou agora, ó. Já tem aqui a minha foto e o meu PDF no diretório que a gente definiu, tá? E agora vamos mandar excluir esse PDF só para a gente fazer um teste. Mandar excluir ele aqui, se a gente mandar listar não tem mais nada. E se a gente vem aqui no console, ele vai, daqui a pouco ele some aqui, ele tem que dar um refresh aqui nesse console. Mas o arquivo já não existe mais aqui na Amazon, no console. Pronto, sumiu, ó. Já não existe aqui mais no bucket de 2022, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Pouco código, a gente está subindo nossos arquivos, você está disponibilizando eles na Amazon, você está garantindo ali uma disponibilidade de 99%, quase não vai cair. E aí eu tenho um negócio para mostrar para vocês. O que vocês acharam da velocidade para subir e para baixar esse arquivo? Deu uma travadinha? Bom, eu fiz questão de gravar essa aula, pessoal, mas eu fiz questão usando um Wi-Fi roteado do meu 3G do meu celular. Então, olha só, aqui eu estou conectado no meu celular, olha o Wi-Fi aqui que ele aparece conectado. Eu enviei esses arquivos, eu criei bucket, eu baixei bucket, tudo isso usando o meu 3G e foi muito rápido, né? Até o console aqui que eu acessei no Google foi através do 3G. É muito rápido, né, pessoal? O negócio é muito bom, ele é muito escalável. Os caras possuem um foguete lá para você poder utilizar. E você pode deixar os seus arquivos lá. E aí cabe cada caso de uso. Putz, eu tenho um banco de dados que eu ponho todos os arquivos do meu sistema lá dentro. Por que não subir para a Amazon? Por que não deixar esse negócio que é um arquivo, é algo sigiloso, algo perigoso, tem que ter disponibilidade? Ninguém manda, ninguém sabe disso.
Beleza, pessoal? Bom, e eu já tô estourando o meu tempo aqui, né? Já tô no meu limite. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham abstraído o que eu consegui passar. Utilizem essa classe que eu disponibilizei no GitHub, porque ela é muito mais fácil do que você usar o componente nativo do Delphi. E aqui são os meus contatos, tá? Esse exemplo vai estar no GitHub. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar pelo meu e-mail, pelo meu LinkedIn. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado por mais uma participação no Intensive Delphi. Valeu, pessoal!